Arilan, sobre o jogo, eu queria só fazer uma observação aqui em relação ao Fluminense, que eu acho que é uma coisa que me incomoda não só no Fluminense, me incomoda de modo geral no futebol, que eu acho que assim, a gente, e o Garoni estava falando sobre o Ryan, e além de tudo que ele citou do Ryan, a gente pode falar que o Ryan tem gol. Tá? E me incomoda muito o quanto a gente como futebol brasileiro, vem negligenciando o gol. E o Fluminense negligenciou o gol a temporada inteira. Você falou sobre o centroavante. A gente fala, né, o Everaldo, em algum momento dessa reta final de temporada, se tornou um jogador interessante no esquema do Zubeldia, mas assim, é muito pouco. A gente anda negligenciando muito o gol, que é o fundamental do futebol. O fundamental do futebol. Ah, defesas ganham campeonatos. Defesas ajudam a ganhar campeonatos. O que ganha campeonato realmente é gol. É quem faz o gol, quem faz mais gols, tá? E a gente tem valorizado muito pouco isso. Hoje em dia a gente valoriza muito ponta. Ah, mas ele corre muito, ele marca muito, ele volta muito para recompor. A gente. E eu acho isso um absurdo. É óbvio que é um jogador, um ponta que ajuda a recomposição, que volta para marcar, é fundamental. Mas tem que ter gol, É um porque a plus, né? gente tem vários outros jogadores. Exatamente, isso é um plus, né, Garoni? A gente tem vários jogadores ali atrás que já trabalham em prol disso, né? Em prol de dar uma segurança para que o ataque possa resolver. O ataque tem que resolver. A primeira função dos atacantes não tem que ser marcar. E eu acho que a gente debate muito pouco isso no futebol, né? Aqui no futebol brasileiro. A gente jogou uma Copa do Mundo com o Gabriel Jesus e o Gabriel Jesus, um atacante, camisa 9 da seleção brasileira, não fez nenhum gol. Não é porque o Gabriel era ruim, o Gabriel era o artilheiro da seleção brasileira na era Tite, né? Fez muitos gols 2018 você nas tá falando. eliminatórias. Ele, não é só que ele não fez 2018, gol, não. Eu exatamente. tava lá na Rússia. Ele não chutou, não Ele finalizou. teve uma finalização em gol na Copa do Mundo inteira. Uma finalização na direção Porque do ele gol tinha na que. Copa do Mundo O inteira. trabalho principal dele era defender. Porque naquele esquema, o trabalho Tinha que principal dele era marcar. defender. Não, ele marca. Não. O Tinha Tite que falou que ele marcar. marcava. E Raí, você tá falando algo aí que eu concordo 100%, assino, e a gente tem que dar o nome aos bois, né? Você tá falando, sem dar nome, do Canóbio e também do Serna, tá? Mas principalmente do Canóbio, Também. que é um jogador útil. Também. Canóbio é um jogador útil, comprometido, voluntarioso, cabelo é lindo, né? É um Kevinho, cara simpático, carismático, Corre muito, marca muito. enche o saco do adversário. É um jogador útil. Mas tem que fazer gol. Pode estar no grupo no ano que vem. Mas tem que fazer gol e não pode errar todos os cruzamentos. Eu martelo Não isso, pode deve errar todos ter- os cruzamentos. Não tem como. Não tem como atacante não conseguir acertar uma assistência em cada 10. Ou acertar um chute em cada 20. Não tem como. O Serna fez os 2 gols recentes de atacantes do Fluminense com desvios, tá? Não foi porque ele acertou o chute. Bola desviou no jogo contra o Vasco e desviou no jogo contra o Mirassol. O Fluminense ganhou de 1-0, gol do Serna com uma bola desviada. Gol cagado. Então, assim, os atacantes do Fluminense têm toda a razão, a raiz. Não fazem gol. O Fluminense tem um ataque cardíaco. Um ataque que não faz gol e a diretoria negligenciou isso aí. Achou que dava para empurrar com a barriga. Achou que dava para ser campeão com o Everaldo. Mas os deuses do futebol, graças a Deus, digo eu, não deixaram. Desculpa, pode terminar aí, Raiz, ou pode completar? Eu ia só falar, eu escrevi uma coluna em 2015, e eu fiquei fazendo isso durante muitos anos no Lance, quando eu tive coluna, que eu tinha um blog só sobre estatísticas. E toda janela de transferência eu fazia contagem de gols comprados. Eu somava, pegava os reforços, contava quantos gols cada um fez na temporada anterior e botava os clubes, fazia um ranqueamento. E eu, durante muitos anos, pelo menos uns 6 anos, eu martelei que o Vasco não tinha pontas que faziam gols. E eu lembro de gente do Vasco, inclusive, me mandando mensagem, pelos aqueles fakezinhos de Twitter e tal. Não, mas não é só isso, o futebol é muito mais... Eu falei, eu sei que é, mas... Você tem as posições onde você tem a finalidade. É igual o goleiro. Ah, o goleiro joga muito bem com os pés. Beleza, mas se ele não souber defender, meu amigo, não serve de nada. Então, o goleiro jogar com os pés é um plus. É um a mais. Ah, o lateral é muito bom defensivamente, mas ele sabe cruzar quando ele chega na área. Se ele não consegue, então você tira. Ah, esse volante sai muito bem jogando, mas ele sabe marcar? Sem a bola ele vai jogar? Não vai. Então você tem outros fatores. E pra mim, atacante que não faz gol, esquece. Seja centroavante ou seja ponta. E aí, curiosidade, durante muitos anos, o Vasco não conseguia ter 2 jogadores. Você tinha um centroavante, um Verratti, um Cano, que fazia muitos gols, mas você não tinha um time que fazia gols. Esse ano o Vasco tem o Ryan com 20 gols, e tem o Verratti com 27. Sabe a última vez que o Vasco teve 2 jogadores com pelo menos 20 gols em uma temporada? 2005.
Romário e Alex Dias com 30. Desde 2005 que o Vasco não tinha uma temporada com 2 jogadores marcando pelo menos 20 vezes. E aí você vê a mudança. O Nuno entrega gol, o Andrés Gomes entrega gol e assistência, o Ryan entrega gol e assistência, o Verratti entrega gol. A diferença que faz, o Vasco tem muitos problemas, claro que tem. Leva não é um muito time gol, perfeito, né? toma muito gol. Desequilibrado. O Vasco tem um problema defensivo. Agora, ofensivamente, foi um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Chega numa temporada próximo dos 100 gols, algo que não chega desde 2012. O Vasco está numa temporada ainda que pode... É muito difícil agora só em 2 jogos chegar. O Vasco tem 93, 94, mas o Vasco não conseguia chegar nessa marca. Então, isso é fundamental, isso é o básico. E muita gente às vezes não entende. Ah, é importante o ponta driblar, é importante marcar. É claro que é, mas isso é um plus. Se não entrega gols e assistências, vai ser sempre uma dificuldade de um time. O Flamengo, sem o Pedro, sofreu em muitos momentos com isso. Nessa busca por um jogador que entregasse gols na vaga dele. Fosse um centroavante, fosse um ponta. E aí apareceu bem o Luiz Araújo, e aí começa a aparecer o Arrascaeta, por exemplo, suprindo uma necessidade ali de um 9. Então isso é natural, isso passa por todo o time, só que é um problema que tem que ser trabalhado, né? Um problema que a gente tem visto, inclusive, de formação de base. Muito jogador com velocidade, com drible, para você vender para a Europa e o cara lá na Europa resolver esse problema. Aí quando não resolve, não vai para a Europa, fica pra gente aqui, tem que conviver com isso.